Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Entenda as razões de a Casa do Pão de Queijo virar mais uma empresa brasileira a estar em recuperação judicial. Boas novas no setor farmacêutico. Remédio contra Alzheimer é aprovado por agência nos Estados Unidos. Tem futuro? Eduardo Paes anuncia o Rio como sede de uma nova Bolsa de Valores do Brasil. O Grupo CCR investirá 250 milhões de reais para recuperar estradas no Rio Grande do Sul. E como a Copenhagen perdeu a exclusividade da marca Língua de Gato. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E a Casa do Pão de Queijo entrou com um pedido de recuperação judicial com uma dívida de 57 milhões e 496 mil reais. Esse pedido já foi aceito pela Justiça. Esse valor que eu acabo de falar inclui contas de luz não pagas da fábrica da empresa, que faz a companhia, uma das maiores redes de cafeterias do país, correr o risco de parar a produção se a energia for interrompida. Muito se falou, porque a gente está falando de mais uma empresa brasileira estar em recuperação judicial. A gente vai analisar agora no Business o que causou esse pedido de RJ para uma empresa fundada em 1967, na Rua Aurora, no centro de São Paulo, que já chegou a ter 1.000 lojas em 2008. A empresa elenca 3 fatores para as dívidas e para esse pedido. O momento macroeconômico do país, o forte impacto da pandemia de Covid-19 e até o clima. Sobre a pandemia, a gente tem o motivo aqui da Casa do Pão de Queijo, que ela diz que o evento obrigou a suspensão de atividades por razões sanitárias, com a consequente perda de produtos sem uma contrapartida suficiente em termos de aluguéis de lojas, pagamento de funcionários e contratos com fornecedores. Esse é só um motivo que ela acredita. O outro motivo, a empresa acredita o cenário macroeconômico pouco favorável, em especial aqui com os juros altos que afetaram não apenas a companhia, mas também vários setores da economia, notadamente o varejo. Outro fator elencado envolve o clima. Novos episódios climáticos desfavoráveis também implicaram perda de receitas relevantes, o que levou a Casa do Pão de Queijo a entrar com esse pedido de recuperação judicial. E por quê? Qual é o objetivo? A gente tem aí o pedido, o pedido de recuperação judicial, segundo a empresa, a gente está trazendo o que a empresa nos informou, visa uma ampla e negociada solução para a situação financeira atual, de modo a permitir à direção da empresa honrar todos os compromissos. Em um comunicado ao Business, a empresa diz que esse pedido de recuperação se refere à holding e às suas 28 filiais, todas localizadas em aeroportos. Muita gente vai lembrar dos preços aí do pão de queijo, do cafezinho aí da Casa do Pão de Queijo. E ela informa que não tem impacto sobre as 170 franquias da rede. A Casa do Pão de Queijo é só mais um exemplo, como eu falei, dessa recente crise aí, dessas, vamos chamar de franquias de alimentação no Brasil. Tem a Starbucks, tem Subway, São só outros 2 exemplos de negócios que precisaram de socorro para manter a operação. E a gente vai seguir acompanhando aí esse caso da Casa do Pão de Queijo. Saindo de uma notícia que não é agradável, o brasileiro se acostumando aí com esse termo recuperação judicial já há algum tempo, vamos para uma notícia, daquela notícia boa
de informar o espectador, porque o tratamento para Alzheimer da farmacêutica americana Eli Lilly foi aprovado pela FDA, a agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, e já é, aliás, o segundo medicamento para retardar a progressão de uma doença que afeta a mente e atinge 6 milhões de americanos. No Brasil, o Alzheimer afeta 1.200.000 pessoas. O medicamento aprovado chama-se Donanemab e é indicado para pessoas com sintomas iniciais da doença, o que inclui pacientes com comprometimento cognitivo leve e com patologia amiloide confirmada. Por que a agência deu ok e fez essa aprovação? Porque resultados de um estudo clínico já na fase 3 mostraram que o tratamento reduziu o declínio cognitivo e funcional em até 35% e reduziu o risco de progressão dos participantes para o próximo estágio clínico da doença em até 39%. É de se comemorar mesmo essa notícia. Bom, como é que funciona? Esse medicamento ele é injetável e deve ser administrado uma vez por mês. As infusões duram 30 minutos, cerca de metade dos participantes desse estudo completaram o tratamento em 12 meses. É um progresso de verdade. Quem fala isso é a Joane Pick, que é a presidente da Associação de Alzheimer nos Estados Unidos, uma figura que é muito prestigiada quando se fala em Alzheimer. Segundo ela, palavras dela, ter múltiplas opções de tratamento é o tipo de avanço que todos esperávamos. Todos nós, segundo ela, que fomos tocados, até mesmo pegos de surpresa por esta doença difícil e devastadora. A farmacêutica já tem valor, inclusive, do preço. O preço é salgado, hein? Como tudo em geral na indústria farmacêutica, em geral, né? Quando chega uma novidade aí, porque deve ter poucos ainda medicamentos desse porte no mercado. Ainda vai lançar, né? Qual vai ser o valor? A farmacêutica precificou o remédio em $695 por frasco, ou $32 mil, que dá basicamente R$180 mil, por 12 meses de tratamento com 13 infusões. É mais caro, portanto, que a outra opção que já existe no mercado americano, que custa $26.500 por ano e está disponível para venda nos Estados Unidos desde o início do ano passado, de 2023. Para Anne White, que é vice-presidente da farmacêutica Lilly, o medicamento tem o maior benefício clínico potencial quando as pessoas são tratadas mais precocemente. Ela afirma que a empresa trabalha em parceria com outras instituições para melhorar a detecção e o diagnóstico. Esse medicamento que a gente está falando, é sempre bom ressaltar, não é uma cura, hein? Mas os ensaios clínicos demonstraram que retardou a progressão da doença de Alzheimer, permitindo ao paciente viver uma vida independente durante mais tempo e também participar com segurança nas atividades cotidianas. Portanto, é uma grande vitória para o mundo da saúde, para a farmacêutica Eli Lilly, que estava lá na farmacêutica, aí estava todo mundo ansioso por esse medicamento, desde que ele mostrou ser promissor em testes clínicos há mais de 3 anos. E vamos vir para o Brasil, porque é um embate poderoso entre duas das mais famosas marcas de chocolates do país. Primeira, qual que é a notícia? A Copenhagen perdeu a exclusividade da expressão língua de gato, e tudo por conta da rival, a Cacau Show. Quando começou isso? A briga entre as empresas pela expressão, né, língua de gato, teria começado em 2018, quando a Cacau Show anunciou que lançaria um panetone que, segundo a descrição da companhia, era em formato de língua de gato.
A Cacau Show argumenta agora na ação judicial que a expressão foi criada em 1892 e tornou-se mundialmente popular por identificar o formato do chocolate. Segundo a companhia, diversas marcas comercializam o chocolate nesse formato de língua de gato no Brasil. A empresa diz ainda que a Copenhague estaria tomando, abre aspas, medidas judiciais temerárias contra concorrentes que lançassem produtos similares. O que diz a Copenhague? Na defesa, ela argumenta que explora o termo desde 1940 e que ele ganhou distintividade com a empresa. Para a companhia, o uso indevido da marca por outras empresas indica, abre aspas, vou dar o que realmente eles falaram, hein? É a intenção parasitária de seus concorrentes em tentar associar os seus produtos aos produtos da Copenhague. A briga tá boa, hein? A juíza em decisão agora, na última semana, afirmou que língua de gato é uma expressão de uso comum no segmento de chocolates, sendo utilizada para designar um determinado formato de produto que se assemelha à língua de um gato. E ela determinou, assim, o fim do uso exclusivo do termo pela companhia e garantiu que ele poderá ser usado por outras empresas para apresentar produtos aí que pertençam à Copenhague. Em nota à imprensa, a Copenhague informa que não vai fornecer mais detalhes enquanto o processo estiver em andamento, ressalta e se tratar aí de uma decisão de primeira instância e que ainda há um longo percurso jurídico a ser seguido até a conclusão, estando a empresa convicta de que essa decisão será revertida. Briga boa, como eu falei, entre duas das maiores e mais famosas empresas de chocolates no Brasil. E o grupo CCR, maior companhia de infraestrutura de mobilidade do Brasil, com aeroportos e rodovias, vai investir 250 milhões de reais para recuperar as rodovias afetadas desde o fim de abril pelas chuvas no Rio Grande do Sul. As obras serão executadas nas BRs 386, 290 e 448, administradas pela CCR Via Sul. A estimativa é de que os trabalhos se estendam até o início do segundo semestre de 2025. Entre as 3 rodovias administradas pela CCR, a mais afetada foi a BR-386, conhecida como Rodovia da Produção, uma das vias mais importantes do estado, já que conecta Porto Alegre, a capital do estado, ao interior gaúcho. A estrada registrou mais de 100 pontos de desabamento, dos quais 20 foram classificados como críticos. As intervenções que já estão em execução pela CCR Via Sul compreendem a recuperação dos taludes, as paredes de contenção comprometidos. Também inclui a restauração de pontes e a recomposição do asfalto danificado, além de outras melhorias na parte de infraestrutura elétrica, conservação geral e também tecnologia da informação. O grupo CCR informa ainda que vai adequar projetos de engenharia para a reconstrução dos taludes em linha com a estratégia de deixar as rodovias mais resilientes às mudanças climáticas, especialmente o novo cenário climático previsto para o Rio Grande do Sul. Segundo a companhia, antes, boa parte destas estruturas eram revestidas com cobertura vegetal para evitar a erosão do solo. Diante de um novo contexto, os novos taludes serão concebidos com estruturas de contenção mais robustas, tornando as rodovias mais resistentes ao novo regime de chuvas. Todos aí pela reconstrução desse grande estado chamado Rio Grande do Sul. E olha, a IVE, a companhia iniciada como uma startup
da Embraer e hoje destinada à fabricação do carro voador, anunciou a captação de 94 milhões de dólares. Esse dinheiro vem de vários investidores, incluindo a Embraer e também a japonesa Nidec. E é para apoiar o desenvolvimento e fabricação dos eVTOLs, a sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem verticais. A IVE, uma das principais do mundo no desenvolvimento aí desses eVTOLs que vocês estão acompanhando agora, deve receber 30 milhões de dólares só da Embraer, segundo um comunicado enviado à CVM dos Estados Unidos, porque ela é uma companhia, a nossa brasileira IVE, já listada na Bolsa de Nova York. Segundo um executivo financeiro da companhia, com o maior pedido de pré-encomendas do setor, com cartas de intenções aí para 2.900 aeronaves e fortes parceiros de desenvolvimento de programas, a IVE continuou a demonstrar a oportunidade que nossa empresa apresenta para investidores estratégicos e financeiros. E agora uma curiosidade, né? Quanto vai custar, né? A gente sempre fala de dinheiro, né? Quanto vai custar, por exemplo, um voo desse no Brasil? A IVE anunciou meses atrás que uma passagem de um voo saindo de Campinas a São Paulo vai ser vendido por cerca de R$550. R$550. Vamos ver se até lá, quando lançar, né, que tem uma previsão de 2026 de lançar esses voos já aqui no Brasil, se for aprovado pelas instituições regulatórias, né? Qual que é uma das vantagens de pegar um veículo desse? É tempo, porque dependendo do trânsito, esse trajeto que eu falei, Campinas, né, São Paulo, dura aí 1h30, 2 horas. Com o eVTOL, a promessa é durar apenas 15 minutos. A gente vai acompanhar, que a gente gosta desse assunto aí de carro voador. Agora vamos para o setor automotivo, porque vendas em caminhos opostos das duas maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. Primeiro da Tesla, né, de Elon Musk, teve a segunda queda consecutiva nas entregas trimestrais de veículos elétricos, embora esse número aí, embora seja uma queda, veio acima do esperado. A montadora elétrica de Musk disse que entregou pouco mais de 443 mil veículos no segundo trimestre, uma queda de 4,8% em relação ao mesmo período do ano passado, mas, como eu falei, acima da estimativa média dos analistas de 439 mil unidades. Foi também uma melhora em relação aos 386 mil carros entregues nos primeiros 3 meses do ano. A Tesla não deu uma explicação para essa queda nas vendas e na produção. Agora, saindo da Tesla, do Musk, e indo agora para a chinesa BYD, que registrou um aumento bem impressionante aí de 21% nas vendas de veículos elétricos, voltando, a gente está falando, segundo trimestre, né? Isso depois de ela devolver o título de maior vendedora de veículos elétricos do mundo para a rival, a Tesla, no primeiro trimestre. Só em junho, a BYD vendeu 340 mil veículos de passageiros, um aumento de 35% ano a ano. E olha, esse assunto deu o que falar durante a semana, porque o Brasil vai ganhar uma nova Bolsa de Valores. O Rio de Janeiro foi oficializado aí como sede dessa nova bolsa no país. A nova bolsa tem até um nome provisório que é ATS. É um projeto de uma década da ATG, que é uma empresa especializada em negociação eletrônica. A ATG foi comprada no início de 2023 pelo fundo Mubadala Capital de Abu Dhabi. Inicialmente, a previsão dessa nova bolsa é operar com negociações de ações e cotas de fundos. A expectativa é que a futura bolsa do Rio de Janeiro comece a funcionar para o mercado a partir do fim de 2025. Nós vamos conversar agora, neste momento, com o Michel Viriato, que é estrategista da Casa do Investidor. Michel, obrigado pela presença aqui no Business. Olha, Michel, o Rio
não tem uma praça aí de negociações desde o início dos anos 2000. A gente precisa até situar o nosso espectador, né, e ouvinte. Quando o que restava dos negócios lá da BVRJ foi transferido para a atual B3 de São Paulo. Agora, uma pergunta que tem rondado aí o mercado financeiro e como foi uma notícia que deu muito o que falar essa semana, e eu vou trazer agora para você. Essa tão falada Bolsa de Valores do Rio tem futuro? Seja bem-vindo aí ao Business. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É uma honra estar participando aqui do seu programa. Olha só, essa é uma excelente pergunta e não é à toa que tem 10 anos que se estuda esse projeto. O que acontece? Imagina o seguinte, imagina um país que tem milhões de pessoas e tem apenas 5 mil, vou fazer uma analogia, né? Tem apenas 5 mil pessoas que negociam ativos na nossa B3, na nossa bolsa atual. Então, fazendo uma analogia, imagina o seguinte, imagina que existe nesse país apenas 5 mil pessoas que se utilizam de energia elétrica, mas tem toda a fiação passada, e essa fiação pertence à empresa atual, que é a B3. E aí chega uma nova empresa e quer distribuir energia elétrica. Só tem duas alternativas. Ou ela passa o fio para distribuir a energia para todas as 5 mil pessoas e as demais, ou ela faz um acordo com a B3 para usar o fio da B3. Porque passar a fiação, lógico, a fiação é só uma analogia. Sim, passar claro. a fiação é caríssimo. Então, montar uma bolsa do zero é muito caro. Então, ela tem que fazer um acordo bem feito com a B3 para haver sustentabilidade. Isso que eu ia perguntar para você. Isso, na verdade, é uma dúvida que eu tenho, viu? Como é que se constrói, Michel, uma bolsa de valores? Você adiantou que é um valor exorbitante, né? É muito caro, é isso? Sim, olha, montar porque a gente pensa que é algo simples, a gente pensa que é só uma caixa, onde as pessoas ficam ligando e você registra. Não é isso, né? Veja, uma bolsa de valores, ela necessita uma confiança nas negociações, agilidade, ou seja, a outra coisa, investimento em tecnologia altíssimo, exige também a confiabilidade que as operações vão ser executadas e que a contraparte vai honrar, ou seja, demanda um caixa muito grande para honrar as operações caso a contraparte não honre. Então, assim, não é um investimento barato. E, veja, é por isso que a gente não tem, até hoje, uma nova bolsa, porque projetos existem vários, né? Agora, você está falando aí enfim, do valor, né, que é um valor muito caro levantar uma bolsa de valores, seja em qualquer lugar do Brasil, do planeta. Agora, a gente está falando também de um fundo poderosíssimo, né, multibilionário, mais do que trilionário, né, que é o Mubadala. É trilionário, né, mais do que trilionário aí, Michel. Isso não ajuda aí a levantar, ter um fundo como o Mubadala de Abu Dhabi por trás desse projeto? Olha, muito interessante sua pergunta, porque deve ser uma dúvida de vários mesmo. Veja, ter dinheiro não é o suficiente para você montar o projeto. Porque, olha só, se o Mubadala tem dinheiro, e realmente ele tem dinheiro porque ele sabe avaliar bem os projetos. E veja, o dinheiro, ele só vai colocar esse dinheiro se o projeto tiver uma rentabilidade interessante. Só que para ter uma rentabilidade interessante, é necessário o quê? É necessário ter um volume razoável de negociação. E veja, é necessário que o investimento que ele fez inicial se pague. Ou seja, ele vai ter que fazer se ele for construir do zero, é quase inviável, tá? Mas, lógico, se ele fosse utilizar da B3, aí pode ter, da infraestrutura da B3, que é a maior probabilidade, aí sim você tem alguma viabilidade, só que o que a gente pode imaginar, veja, a B3 atual, ela tem uma margem líquida gigantesca, cerca de 40%, ou seja, ela ganha bastante dinheiro, mas lógico, ela ganha bastante dinheiro porque ela, de certa forma, é monopolista, mas se chega um novo entrante, ele não vai ter todo o fluxo que a B3 tem, e ele não vai conseguir aplicar
um desconto grande. Por quê? Porque ele vai ter que pagar a B3 também. Então, não é uma coisa simples. Então, por mais que o Mubadala tenha dinheiro, esse dinheiro tem outros fatores. Tem que ter rentabilidade. Não, tem outros fatores na jogada, né? Agora, você está falando de uma negociação, não basta só o dinheiro, não basta só o trilhão ali na mesa, né? Você precisa de muita negociação. Mas você está falando basicamente que é uma negociação diretamente com a rival dela, que é a B3, que é a única e que é a líder e que movimenta muito dinheiro. Ela precisa negociar, em primeiro lugar, ela precisa negociar com a B3, é isso, Michel? Sim, é isso mesmo. Tá, assim, e em segundo lugar, qual que é o interesse da B3, por exemplo, de ter uma concorrente numa cidade ali do lado, que é, no caso, o Rio de Janeiro? Bom, a questão da cidade, ela, na verdade, até pesa um pouco contra, tá? Por quê? Porque nos dias de hoje, a proximidade da bolsa com a negociação é algo muito relevante para você ter velocidade no trade, na negociação. Então, a maior parte das instituições financeiras, das assets, elas estão centradas hoje aqui em São Paulo, justamente porque a bolsa só tem aqui. Na medida que você cria em outro lugar, você vai ter que deslocar muita gente, ou pelo menos essas pessoas elas vão ter que se deslocar, infraestrutura para lá, para o Rio de Janeiro, o que não parece tão viável. Ou seja, na verdade, essa praça do Rio de Janeiro, ela vai ter que focar em um determinado nicho, ou seja, ela vai ter que encontrar uma especialização em que ela consiga atender determinados clientes, ou seja, aí realmente tem que ver o projeto que eles criaram, mas é bastante, não é algo trivial. Mas veja, a sua pergunta é, a B3 tem interesse? Não, a B3, na verdade, ela de certa forma é obrigada a ceder a infraestrutura dela. A questão toda é a que preço, né? A negociação toda está no preço. Agora, você faz parte, você é professor, você é estrategista, né? Você tem a Casa do Investidor e você está na Faria Lima, sabe como é que está funcionando tudo. Como é que a Faria Lima, o mercado financeiro, ele tem visto essa notícia aí, que foi uma notícia que, volta a falar, e deu o que falar, de uma nova Bolsa de Valores no Brasil, no Rio de Janeiro. Como é que o mercado está vendo isso, Michel? Olha, eu diria que é um misto de esperança e de esperança. Por quê? Na verdade, esperança porque é o seguinte, sempre, óbvio, um novo concorrente, sangue novo, onde você pode eventualmente ter um pensamento diferente, é sempre importante. Lógico que, veja, a B3, ela investe, no ano passado, por exemplo, a B3 investiu cerca de 800 milhões de reais, no ano anterior, quase 300 milhões de reais, ou seja, o investimento é altíssimo da B3, de forma que ela fique com a tecnologia de ponta. Não estou dizendo que a B3 não seja criativa e nem tenha tecnologia, mas sempre um novo entrante, ele vem com uma pegada nova, né? Ou seja, ele vem com uma estratégia nova que pode atender os clientes de uma forma diferente. Então, isso pode ser bastante interessante para os investidores, né? Mas né, isso tem um custo, como eu falei. Então, assim, o mercado em geral não vê como o projeto, como uma coisa assim, realmente vai acontecer, agora vai e tudo. Não, existe uma certa descrença de que ele possa acontecer por causa dos investimentos elevados. Não, e isso foi numa semana, especialmente, uma semana que passou aí, de fortes quedas aí na B3, né, na Bolsa de Valores. O que ficou marcado na última semana foi essa subida avassaladora do dólar, né, chegando a R$ 5,70. Quando você vê uma notícia dessa, por isso que eu coloquei mesmo na tarde aqui do programa, se realmente tem futuro, porque a própria B3, nesse ano, está sofrendo, né? A Bolsa Brasileira tem um dos piores desempenhos no mundo neste ano de 2024, né, Michel? Sim, eu vou dizer para você o seguinte, não só a Bolsa como um todo
ou seja, as ações como um todo, como a própria ação da B3, ou seja, como a própria ação da B3, informação, exatamente. a ação da B3 caiu cerca de 25% esse ano. É, né? Bom lembrar, né? Porque a B3, ela está listada na Bolsa de Valores, né, brasileira. Ou seja, essa notícia de que pode ter um novo concorrente, isso também atrapalha o resultado da própria ação da B3, né? Embora seja uma empresa, como eu falei, muito lucrativa, tem uma margem líquida altíssima, elevadíssima, só uma margem realmente de empresa monopolista, mesmo assim, o resultado, quando você tem uma ameaça de um novo concorrente, sempre atrapalha. E realmente, como você falou, as ações de uma forma como um todo, esse ano, estão decepcionando bastante, né? Razões para isso, eu acho que são diversas, né? Mas elas estão muito relacionadas ao mercado interno, ou seja, existe um problema vindo lá de fora, que é a questão realmente dos juros americanos não ter caído, mas isso influenciou o mundo inteiro. E o mundo inteiro subiu, menos a gente, né? Então, a parte política, a parte do ruído fiscal, o ruído interno, isso tem atrapalhado a nossa bolsa e tem prejudicado nossas ações. Óbvio que, veja, não é só o governo que está atrapalhando, também as empresas não entregaram um resultado muito bom, tá? Ou seja, se a gente pega aí os últimos 12 meses, os lucros, os resultados das empresas, eles têm frustrado em termos de crescimento. A perspectiva é positiva, mas o passado, ele não foi tão bom. Então, eu acho que tem um misto aí, as empresas não entregaram tanto crescimento de lucros quanto era esperado, também o governo atrapalhou com o ruído fiscal, o ruído político. Muito bem, nós conversamos com Michel Viriato, estrategista da Casa do Investidor, um dos mais renomados nomes aí do setor financeiro, também professor, também colunista, sou leitor aí das suas colunas semanais. Michel, brigadíssimo pela participação aqui no Business. Muito obrigado, Bruno. Até mais. Até. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau. Realização Jovem Pan News.